se eu te disser que o seu cansaço não é falta de vontade, mas excesso de tarefa que simplesmente não deveriam ser suas? Preste atenção, fazer arte do post, você faz, né? Tenta configurar o anúncio do Meta Ads ou Google Ads? Também, né? E ainda, olha, você tem que ter energia para atender o lead com excelência. Gente, isso tudo é a receita certa, sabe para quê? Para o seu esgotamento. Às vezes você acha que está fazendo tudo, mas não está tendo eficiência. Calma, respira fundo, que a culpa não é sua. Isso é simplesmente a falta de um sistema. Existe um caminho, olha, muito inteligente, muito simples, onde você não precisa montar nada do zero. Você apenas escolhe a estratégia e aperta o play. Hoje, nosso papo é exatamente sobre isso. A liberdade de ter campanhas prontas para você deixar de ser o operário do seu marketing e voltar a assumir a sua posição de consultor de elite. É isso que você quer, não é? E se você não sabe nada sobre marketing digital, essa é a sua oportunidade de não precisar se preocupar com isso e ter um sistema que funciona de forma muito eficiente, simples, prática, rápida e que te devolve tempo de qualidade para se dedicar ao seu lead qualificado. Por que, Galileu? Olha, ele já tá olhando aqui assim, vai, fala. Respira fundo. Calma. Esse problema já foi resolvido. Adorei o respira fundo. Você gostou? Adorei o respira fundo. É isso, gente. A gente respira tem que, fundo, corretor. Respira fundo. E vem com a gente. Só segue. Segue aqui, segue, curte, compartilha, comenta. Por que o corretor trabalha, às vezes, gente, vê se não é a sua realidade. Trabalha 12 horas por dia, tem aquele dia super exaustivo. Você chega no final do dia e fala, caramba, dei o meu melhor e não saí do lugar. Às vezes... A gente sente muito isso, né? Não sair do lugar, tô cansado, tô exausto, enquanto outros parecem que não fazem metade do esforço que eles fizeram e simplesmente estão com a agenda cheia. O que acontece aqui é que o corretor hoje, ele é uma agência de um homem só, né? Equipe, ele é multitarefa, ele tem que resolver o problema de marketing e vendas ao mesmo tempo, né? O que geralmente são duas áreas complementares, mas nunca são uma só. Sim. Né? E o corretor tem esse ponto hoje, né? De fazer 1001 funções para o resultado. Venderam isso para o corretor de imóvel, essa é a verdade, né? Tipo assim, o marketing digital chegou, né? E junto com a chegada do marketing digital nas nossas vidas, o corretor ficou vendendo para o corretor que tudo era simples, né? No começo tudo é fácil, tudo é tranquilo, a internet resolve todos os seus problemas, essa questão toda, e hoje em dia ele vê que isso não é bem assim, né? Que essa não é a realidade do dia a dia dele. E aí ele começa a trabalhar 12 horas e quando vê, sem visita marcada, né? Sem negociação iniciada, sem venda realizada. E isso desmotiva até a certo ponto dele, a gente sabe que tem muitos corretores que meio que deixam a carreira um pouquinho de lado e falam, não tá dando certo. E aí vai tentar pular de galho em galho. Por quê? Porque tentou, se esforçou e não deu certo. Porque você não estava fazendo da forma certa, gente. Porque você não conhecia um sistema, uma plataforma completa que te entrega tudo pronto. Isso otimiza o tempo do corretor, né? A Boxes entrega essa plataforma, né? A Boxes, ela entrega tudo que o corretor... Imagina todo esse trabalho técnico, às vezes chato, complexo, que você precisa ter para operar o marketing digital, a gente resolve isso, né? Você em 3 minutos, você consegue colocar uma campanha no ar e também consegue ter mais de uma campanha ativa ao mesmo tempo, o que ajuda muito, né? Aumenta muito as suas chances de venda, né? Hoje em dia, assim. Eu acho que o corretor ainda sente muita culpa quando não consegue postar, né? Caramba, eu quero vender aquele imóvel, mas eu não tive tempo de postar. E aí você acaba, caramba, não dei o meu melhor, não fui completo, né? E Cris, sabe que tem uma coisa aqui, que é a questão, assim, não é qualquer postagem que dá resultado. Porque, né? E hoje, você vê que o nível de qualidade das postagens que dão resultado é de um nível profissional absurdo. Sim. Que aí você quer cobrar isso de um cara que ele tem que estar focado em entender a necessidade do cliente, entender as motivações do cliente, entender as condições de compra do cliente, fazer todo o processo de negociação, falar com o incorporador ou com o dono da casa e ajudar no processo de financiamento. Cara, e no final ele tem que lembrar, eu sou corretor, tem que vender. Cara, e aí, então assim, ou ele tem que falar, onde é que você vai manter seu foco? Você vai manter foco em entender o cliente e realmente performar, fazer a venda, ou no marketing, né, ali, nesse processo todo complexo. Na verdade, com a Box hoje você só fica focado
no que precisa, né? Na venda ali, que é o que vai colocar dinheiro no bolso. E tem um dado super importante e alarmante, viu, gente, do mercado, que só 18% dos corretores vendem todos os meses. Isso é impressionante, Isso né? é impressionante. E como chegar nesses 18%? Que é aquela questão, né? Muitos, a grande maioria, se esforçam e não vendem. 18% não se esforçam tanto e vendem. Cris, sabe que tem um dado até que eu quero trazer aqui, que é o seguinte: o mercado imobiliário, ele aumentou de 2024 para 2025. Sim. Né? O número de vendas aumentaram. E você acredita que esse número de 18% continua igual? Ou seja, quem Tá estagnado, vende né? está É uma vendendo minoria. mais. É uma minoria e ela vendeu mais em 2025. É isso que a gente tem que os dados apontam. Então, ou seja, e esse cara que está vendendo, o que ele entendeu? Ele entendeu exatamente isso. E foi isso também que a Box foi estudar. Que é, cara, o que é que esses 18% que vendem todos os meses, o que esses caras estão fazendo, como é que eles se organizam, e a Box conseguiu colocar isso dentro de uma plataforma, né? Para que qualquer corretor tenha acesso e tenha a possibilidade. Inclusive, a gente tem uma meta na Box, né? Que é em 3 anos, e 3 a 5 anos, a gente dobrar esse número, passar para pelo menos 30% dos corretores vendendo todos os meses, que é totalmente plausível e alcançável no mercado hoje atualmente. Você tocou num ponto super importante, que é essa questão da otimização do tempo pela Boxes, né? E quando você citou aí campanhas, né, que não engajam, não performam como tem que performar, é aquela campanha que ela foi feita às pressas, porque o corretor não tem tempo de se dedicar, de se debruçar ali, ou então não entende realmente de como fazer. E a Boxes, ela traz essa qualidade. Queria que você aprofundasse um pouquinho nisso, de tipo, como que a plataforma da Boxes consegue entregar também essa questão das campanhas já pensadas na postagem, no Instagram, nessa otimização. A primeira coisa que a gente faz na Boxes, quer dizer, é entender a jornada de compra do cliente, né? Ou seja, de quem aquela campanha vai alcançar. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. A gente tem dados hoje que a gente consegue entender com esses dados como que é a jornada de compra desse cliente. E aí, a partir desses dados da jornada de compra, a gente cria a estratégia para alcançar esse cliente, a gente cria a estratégia de conteúdo que precisa ser alocado, e também a estratégia de experiência visual, de design que esse cliente espera ter. Então, isso já garante que a gente tenha um nível de qualidade, né, ao mais alto nível, e que a gente consiga oferecer isso para o corretor de imóvel. Né? O corretor de imóvel consegue estar lá. Basicamente, eu diria que a gente consegue fazer isso porque a gente tem uma estrutura de dados bem avançada, na qual a gente consegue entender o cliente final. E consegue, a partir desse entendimento, transformar isso em campanhas bem-sucedidas. E ele sai completamente do amadorismo. Não precisa saber. Quem sabe e faz de uma forma que não é eficiente, se sente amador. Mas quem não sabe, fala, como que eu faço isso para melhorar? E na Box não precisa pensar nisso, né? Não precisa nem parar de pensar, e precisa também... Ele não precisa ficar na dúvida, eu tô contratando alguém, né? Porque tem muitos corretores que contratam. Às vezes, eu contratei um cara de tráfego pago, contratei o designer, eu pedi pro meu sobrinho fazer. Você também esquece isso, né? Você não precisa mais ficar refém de ninguém. Você tem ali dezenas de campanhas à sua disposição para serem usadas, e com a melhor estratégia, com o melhor conteúdo possível para a geração de leads, né? Isso é uma coisa interessante, Galileu. A gente fala de terceirização aqui, né? Você terceirizar o serviço. Não sei fazer, vou contratar uma pessoa que saiba fazer. Você contratando a Box, você está terceirizando, mas para uma plataforma que é especialista no seu segmento. Porque o grande lance é você contratar alguém que é um gestor de tráfego que não entende do mercado imobiliário. O sobrinho que não sabe, acha que sabe, que mexe em alguma coisa ali de tráfego de internet. Mas qual é o grande risco? Queria que você comentasse isso também, que isso faz total diferença, né? Você ter todo esse sistema de quem entende do mercado imobiliário é muito mais assertivo. Muito mais, assim. Isso passa também por dados. Passa, assim, a gente entender quem é o cliente, quem é que ele está na jornada de compra e como é que a gente influencia ele, né? Acho que esse é o ponto. Assim, quando você tá pegando alguém, vamos dizer assim, que não tem esse conhecimento, você larga muito atrás, né? Por quê? E veja, a gente está falando, acho que não sei se é de conhecimento geral, mas assim, uma jornada de compra de um imóvel dura 18 meses. 18 meses a pessoa fica ali. Quando ela toma a decisão, vou comprar, até ela assinar o contrato, fazer o pagamento, é 18 meses. Então é um negócio mega complexo de você medir, você precisa ter muita tecnologia para conseguir entender. Você cobrar isso de alguém
que está cuidando de você e de mais 10 contas? Não tem a dedicação. Não tem a E não tem o dedicação, entendimento da área. e nem o entendimento. E outra coisa, Cris, imagina o nível de atualização que acontece semanalmente. Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. As plataformas de mídia se atualizam, os algoritmos mudam. E aí você achar que esse é um processo simples é ser muito ingênuo. Sim. Né? A Boxes, ela, com a plataforma integrada, a gente consegue entender essas mudanças mais rápido e consegue colocar essas campanhas no ar, né? De forma mais eficiente. E, claro, a gente atualiza essas campanhas periodicamente. Né? Falando nessa profissionalização, quando o corretor tem mais tempo de qualidade, ele se dedica melhor para atender bem, né? A gente fala muito dessa questão do atendimento, porque não é atender de qualquer forma o seu cliente, você tem que ter aquele tempo dedicado para isso. E quando a Boxes traz esse tempo de qualidade para o cliente, eu queria que você comentasse uma coisa super interessante, que dentro das campanhas, o corretor ele já sabe quem é que está interessado naquilo, já vai direto para o WhatsApp dele, né? Explica um pouquinho melhor pra gente. O lead, ele cai direto no e-mail, no mesmo minuto, vamos colocar aqui, que o corretor, ou ele preencheu o formulário no site, ou ele clicou no link que vai para o WhatsApp dele, ou ele preencheu um formulário ali nas redes sociais. Ele vai direto pro cliente. Então, o corretor, ele tem o cliente, né? O corretor, ele tem um cliente muito rápido ali na mão dele para começar o atendimento e começar o trabalho. Né? E a partir daí ele consegue desenvolver, consegue andar no processo de venda de forma mais orgânica, né? E atender as necessidades dos clientes mais rapidamente. Né? O corretor que está assistindo e fala, nossa, é isso que eu preciso. Comenta aqui se é o teu caso. Qual é o primeiro passo para ele? O primeiro passo, ele tem que entrar na Boxes, né? Ir lá no boxes.com.br, ele vai ver a nossa plataforma lá. Ele entra na plataforma, ele escolhe as campanhas que a gente tem lá, ele vê se aquela campanha faz sentido. Acho que vale muito o primeiro mercado, né? Que a gente está na cidade de São Paulo. Então a gente tem muitas campanhas, a gente vai começar... Por enquanto, né? Por enquanto, cidade de São Paulo. Vem aí. Né? Vem aí as próximas cidades, mas a primeira é São Paulo e não podia ser diferente, né? Então a gente ele vai encontrar várias campanhas, e a primeira coisa é ele saber escolher bem a campanha que ele tá lá. E isso é importante. Por exemplo, ele vai ver uma campanha de um empreendimento, ele vai ver uma campanha de uma incorporadora geral, de uma incorporadora, ele vai ver uma campanha de um bairro, ele vai ver uma campanha de um segmento de cliente. Né? Dando um exemplo aqui, assim, por exemplo, a gente tem uma campanha que a febre, a gente sabe que vai ser uma das mais usadas, que é a do Metronauta. É uma campanha que atinge pessoas que o principal foco delas é morar do lado do metrô. Então a gente criou uma campanha só para eles. Então, se o corretor vê que faz sentido vender para esse tipo de cliente, ele escolhe essa campanha e ativa. Então, 3 passos simples: escolher campanha, né? Ativar a campanha e vender, que é o nosso lema na Box, né? Você escolhe, ativa e vende essa campanha. E lembrar que a ativação é o momento que você vai apertar um botão e vai fazer as integrações diretas com Google Ads e com Meta Ads. E se ele quiser ativar em outras plataformas como TikTok, como Realize, como outras plataformas de mídia, a gente tem lá um e-book que ensina a fazer isso, e tem a nossa área de suporte também, que ensina a fazer colocar as nossas campanhas, né? Ou seja, o conteúdo das campanhas dentro dessas plataformas. E super importante a gente falar da questão da humanização, né? Não é só robô. O cliente da Boxes, ele tem um apoio, um suporte humano por trás, alguém que realmente está ali olhando para ele. O corretor, a gente tem algumas IAs de suporte que ajudam o corretor tanto no abordagem, como abordar cliente, como também de tráfego pago, mas a gente tem um time de suporte que, se o corretor tiver alguma dúvida, tiver algum problema, tiver precisando de um suporte extra, ali ele pode contar com o nosso time. Assim. E a gente, né, Cris, vai ter muitos conteúdos de suporte, né? A gente tem alguns especialistas, então a gente vai ter, tem especialistas... Vamos falar do time da Boxes. A gente tem a escalação. A escalação, né? Acho que a gente tem 2 pessoas que são importantes, o Adriano, de tráfego pago, né? Que a gente vai fazer muito conteúdo sobre para o corretor entender como é que o tráfego pago funciona.
a gente não vai ensinar, né? O corretor não precisa aprender, mas é importante ele entender o porquê de algumas coisas. E vai ter a Daniela também, que ela vai trabalhar mais as questões, vamos dizer assim, pessoais de motivação e comportamentais, né? Sobre o corretor também. São outra especialista nosso. Acho que esses... E a gente, nós dois aqui, né, Cris? Não, ele falou, vocês prestam atenção, a gente tem 2 pessoas importantes. Tem um time por trás, peraí, veja bem. E a gente tem... Eu tô falando das pessoas que eles vão ver mais, né, Cris? Aí vai ter eu e vai ter você aqui também, que vai estar falando de vários temas, vai trazendo várias coisas. Vídeo. Conteúdo pra você. Que a câmera tá sendo meu melhor amigo ultimamente, porque a Cris bota a câmera na minha frente toda hora. É isso. Vídeo. Você tinha essa proximidade? Não tinha, tô virando aqui. É sobre isso. Mas é isso, assim, tem um time todo pronto, preparado e que a gente pensou para dar melhor estrutura para o corretor conseguir fazer de forma autônoma. Ele sozinho ali vai conseguir resolver o problema de marketing digital. O marketing digital vai deixar de ser um problema real para os corretores de imóveis. Isso é super importante, gente. É tempo de qualidade e é blindar a sua imagem como profissional. Acho que vale ressaltar isso, né? Você blinda a sua imagem como profissional. O que antes você fazia, meu Deus, eu não sei, será? Postei. Será que vai dar resultado? Não deu resultado. Poxa, mas eu postei, mas eu fiz o impulsionamento, mas eu fui no botãozinho turbinar. Tem toda uma engenharia estratégica por trás que não é só o que a gente vê. Mas quando a gente estuda a fundo, que vocês vão ver com o Adriano, gente, é profundo o conteúdo. E aí você fala, não, é melhor ele fazer. Tipo, você tem essa sensação e você fica em paz, porque você fala assim, não, deixa ele fazer. Porque você já entende que o domínio não é seu e nem deve ser. Você deve entender, como o Galileu trouxe aqui. Você pode, deixa eu entender como funciona. Tá, mas essa engenharia, esse tempo gasto, é um tempo gasto que não precisa. Não precisa. Né? Então você gasta esse tempo com o seu cliente e você blinda a imagem. Você sai com uma imagem completamente profissional. Não, né? É completamente, né, Cris? Sem contar que todas as nossas campanhas têm o nome do corretor. Já começa aí, né? E a gente sabe que campanhas que têm nome do corretor são campanhas que dão melhores resultados de venda. Segundo, ele fica focado em fazer, em dar atenção para o cliente, né? Porque, enquanto o cara tá vendo um negócio de tráfego pago, tem um lead que acabou de mandar mensagem para ele que ele não viu porque ele tá focado em outra coisa. E aí esse cliente lead, vai pro concorrente se não tiver uma resposta rápida, exato. Né? E é esse lead que poderia ser aquela visita do final de semana, que gerar, então assim... Aquele dinheiro a mais. Exatamente, não dá para, assim, corretor... A vida de corretor não pode deixar a oportunidade passar. Não. E você tem que manter o foco no que dá o resultado, porque tem que lembrar, né? O corretor, ele é um empreendedor e, como todo empreendedor, ele é quase um super-homem que precisa fazer a coisa acontecer, né? Então a gente tem corretores e corretoras aí fantásticos, espetaculares, que vão ser potencializados com a Boxes, né? Tira a capa do super-homem, tira a capa, dá pra nossa equipe assim, um pedacinho. Isso aqui vai pro tráfego, isso aqui vai pra... Excelente, tira a capa, tira a gostei. Capa. Não precisa voar o tempo inteiro sozinho, você voa exato. Com a box, tira a capa do super-homem, respira, galera. Respira você também em casa. Absorve esse conteúdo. Se foi muita informação pra você, se quem tá vendo a gente falou, é isso que eu quero, mas aí se perguntar o que foi mesmo que ele falou, tem 2 opções. Ou você volta e assiste um novo episódio, ou o primeiro passo é entrar no www.boxes.com.br E ativar, lá você vai ver tudo, aí você escolhe, ativa e vende. Escolhe, ativa e vende. Esse é o nosso mantra. É assim que a gente termina esse podcast aqui, deixando esse super conhecimento para você. Então, se você está assistindo esse podcast, assimilou, mas não internalizou ainda, tem 2 opções, né, Galileu? Você pode assistir de novo ou www.boxes.com.br E aí tem tudo que você precisa lá. Chama a gente, temos um suporte humanizado para você, acompanha a gente nas redes sociais. E assim a gente chega ao fim desse episódio. Se você se identificou com a exaustão de tentar fazer tudo sozinho, respira. Calma. A culpa não é sua, é falta da ferramenta certa, que aqui a gente está te mostrando. Tem solução e é Box. Chegou a hora de aposentar o crachá, soltar a capa do super-homem e deixar de ser operário do tráfego. Assuma já, sua cadeira de empresário de sucesso, consultor de elite. O seu tempo é o seu ativo mais caro, lembra disso? Investe nele, conversa com seus clientes e feche muitos contratos. O marketing, deixa que a Box te resolve, né? É isso. Até o próximo? Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.